Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim, iniciando os nossos trabalhos. Agradecemos a presença dos colegas vereadores mirins e suplentes a esta sessão ordinária mirim. Bom dia a todos e sejam todos bem-vindos. Convido neste momento para se fazer parte da mesa o vereador Vanderlei Sassi, presidente do Poder Legislativo Municipal. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos e cantarmos o hino de Massaranduba. Convido a vereadora mirim Vitória Kemzinski para que faça o momento bíblico. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Convido a vereadora mirim Evelyn Rocha Garcia para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas nas restrições legais. Segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Quarto, brincar, praticar esportes e divertir-se. Quinto,
participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6º, participar da vida política na forma da lei. 7º, buscar refúgio, auxílio e orientação. Convido a primeira secretária mirim, vereadora Gabriela Saplinski, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 24 dias, no mês de outubro de 2017, às 14 horas, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, compareceram em sessão ordinária os vereadores mirins: Camila Moser, Camila Giovana Ranguetti, Gabriela Saplinski, Letícia Degininski Rojas, Matheus Bizeski, Roger Thiago de Moraes Perse, Samuel de Souza, Fernanda Letícia Karsminski, estando ausentes os vereadores mirins: Davi Henrique Reuter, Vitória Kempczynski e Evelyn Rocha Garcia. Fizeram-se presentes os suplentes: Jason Everaldo Rez Júnior, Raquel Maida Holtz, Vinícius Tomil e Gabriel Uller Amaro, que tomou posse na sessão. A presidente dá início à sessão invocando a proteção de Deus e em seguida convida a todos para de pé ouvir e cantar o hino de Massaranduba. Após a execução do hino, registra a presença do engenheiro da Prefeitura Municipal, André Ricardo Kijanski, e convida o vereador mirim, Matheus Bizeski, para que faça a leitura bíblica, cujo texto escolhido foi o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 1 a 2. Na sequência, a presidente mirim convida o vereador mirim, Samuel de Souza, para que fizesse a leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo artigo lido foi de número 92. Na sequência dos trabalhos, a presidente mirim convida a primeira secretária mirim, vereadora Gabriela Saplinski, para que fizesse a leitura da ata da sessão de número 012/2017, e depois de lida é submetida em discussão e aprovada, a qual é aprovada por unanimidade. Leitura do expediente. A presidente mirim solicita a leitura das correspondências recebidas, conforme segue: leitura do convite recebido da senhora Elisa Stein para participar do lançamento do seu livro intitulado Conteúdos para a Educação Infantil, Textos e Contextos. Leitura da indicação número 010/2017, de autoria da vereadora mirim Camila Moser, Roger Peste e Matheus Bizeski, que solicitam o envio ao prefeito municipal da seguinte providência: vistoria e conserto das calhas nas salas do Lemin e robótica da Escola Ministro Pedro Aleixo. A presidente mirim recebe o convite e o estende aos demais vereadores, assim como recebeu a indicação número 010/2017 e determinou sua discussão na próxima sessão. Ordem do dia. A presidente mirim, Camila Moser, submeteu em discussão a indicação número 008/2017, de autoria da vereadora mirim Letícia Dzininski Rojas, solicitando melhoramento da iluminação pública na localidade de 7 de janeiro, sendo em seguida submetida em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Submeteu em discussão a indicação número 009/2017, de autoria da vereadora mirim, Camila Moser, solicitando instalação de lixeiras seletivas nas escolas do município, sendo em seguida submetida em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, a presidente mirim informa que os vereadores mirins ficam dispensados da palavra livre, uma vez que após o término da sessão irão fazer a fiscalização em loco de algumas obras no município. A aplicação da escola Nicolau Jensen, pavimentação asfáltica na rua Otto Bauer e pavimentação comunitária com lajotas na rua Leopoldo Manck, acompanhadas pelo engenheiro Andrei da Prefeitura Municipal. E nada mais tendo a deliberar, a presidente mirim agradece a presença de todos e eu, Marilu Maiotes Dildorf, assistente administrativo, digitei a presente ata que foi lavrada pela primeira secretária mirim, Gabriela Saplinski, vai assinada pelo presidente, pelos secretários e nobres vereadores mirins. Massaranduba, em 24 de outubro de 2017. Está em discussão a ata da sessão anterior. Ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Como não tem ninguém ao contrário, dou por aprovada a ata.
Solicito que o segundo secretário Mirim, vereador Roger Persch, faça a leitura das correspondências e indicações recebidas. Recebemos um convite da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Massaranduba, Projeto Bombeiro Mirim Aspirante, para a solenidade de formatura dos alunos do Projeto Bombeiro Mirim Aspirante de Massaranduba, que acontecerá no dia 2 de dezembro de 2017, a partir das 14 horas, aqui mesmo na Câmara de Vereadores Municipal. É um momento muito importante para a entidade, bem como para alunos e familiares. Após o evento, será realizado um coquetel, certo de contar com vossa presença. Agradeço a atenção. Essas são as correspondências. Passamos agora à ordem do dia da presente sessão ordinária Mirim. Indicação jovem número 010/2017, de autoria dos vereadores mirins Camila Moser, Roger Persch e Matheus Bizeski, que solicitam vistoria e conserto de calhas nas salas do Leminho Robótica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Pedro Aleixo. Conceda a palavra aos vereadores autores da indicação para que apresente sua justificativa. Está em discussão. A gente foi junto com o Almir e com a Marilu até o local para ver como é que estava, porque a gente tinha visto por fotos que num dia de muita chuva molhou tudo que tinha, e a gente foi até a sala da robótica, também pediu o que tinha acontecido. Ele falou que caiu em cima de computadores, água, tiveram que secar e fica boa parte alagada. Então gostaria que desse um jeito, porque senão fica difícil, porque tem Lemin, tem robótica e tem outros projetos lá em cima que são não só da escola, mas do município. Como meu colega Roger veio falado, as salas não tem, quando chove não tem como usá-las, pois chove dentro. Isso dificulta muito, pois as salas são muito usadas. E a gente pede para que arrumem elas o quanto antes, pois é muito necessário. Não tendo ninguém mais que queira discuti-la, defiro a indicação e determino o encaminhamento ao senhor prefeito municipal. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Concedo a palavra à vereadora Evelyn Rocha Garcia pelo tempo de 5 minutos. Presidente Camila, colegas vereadores, suplentes, Almir, Marilu, vereador Vanderlei Sassi, a todos um bom dia. Queridos colegas, hoje venho nessa tribuna falar sobre o Dia da Consciência Negra. Bom, esse dia é comemorado no dia 20 de novembro em todo o país. Essa data homenageia Zumbi, um escravo que foi líder do Quilombo de Palmares. Zumbi morreu no dia 20 de novembro de 1695. Mas vocês sabem qual é o objetivo dessa data? Vitória. O Dia da Consciência Negra tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana, assim como o impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade da cultura brasileira. A sociologia, a política, a religião e a gastronomia, e entre várias outras áreas, foram profundamente influenciadas pela cultura negra. Esse é um dia de comemorar e mostrar profundo apreço pela cultura afro-brasileira. Uma frase que eu deixo a vocês é: enquanto a cor da pele dos homens for mais importante do que o brilho dos olhos, haverá guerra. Vejam bem, vou repetir. Enquanto a cor da pele dos homens for mais importante do que o brilho dos olhos, haverá guerra. Bob Marley. Obrigada. Passo a palavra para o vereador Roger Persch pelo tempo de 5 minutos. Pode ir? Presidente do Poder Legislativo Vanderlei Sassi, presidente Mirim Camila Moser, Almir, Marilu e demais colegas vereadores, bom dia. Eu venho falar sobre o Dia Nacional do Doador de Sangue, que se passou nesse sábado agora, dia 25 de novembro.
muita gente não dá muita bola, né? Ah, doa sangue, normal, mas é uma coisa útil para nós, porque nos hospitais o estoque de doação está muito baixo, às vezes não tem compatível disso, daquilo, e fica difícil para muitas pessoas que infelizmente acabam indo pela falta de sangue. Então, quem puder, se tiver apto, fazer a doação. E um bom exemplo de doação de sangue é o jogador, o Cristiano Ronaldo. Ele não faz nenhum tipo de tatuagem, nada, não bebe, para poder estar em dia com o seu corpo, para poder doar sangue, para utilizar. Beleza? Obrigado. Passo a palavra para a vereadora Vitória Kemzinski pelo tempo de 5 minutos. Cumprimento a presidente Camila, o presidente do Poder Legislativo Vanderlei Sassi, os colegas vereadores, Almir, Marilu, a todos um bom dia. Queridos colegas, venho neste dia falar um pouco a respeito do dia 20 de novembro, que se passou na última segunda-feira. É o dia que comemoramos a consciência negra. Evelyn, é neste dia que devemos, como em todos os outros, reconhecer a importância da cultura e também do povo africano para a gente. O dia 20 ele foi escolhido pelo motivo de Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos, ter sido morto neste dia. Vejam bem, Zumbi ele é considerado um herói por lutar até a morte pelo seu povo. E como disse Martin Luther King, e aqui eu repito, eu tenho o sonho de ver meus filhos julgados pela sua personalidade e não pela sua cor da pele. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Matheus Bizeski pelo tempo de 5 minutos. Presidente Camila, senhora Almir, senhora Marilu, vereador Vanderlei Sassi, vereadores mirins, suplentes aqui presentes, aos demais, um bom dia. Hoje, nessa manhã, venho falar sobre uma campanha que está acontecendo nesse mês e que é de extrema importância. Venho falar sobre o Novembro Azul. Novembro Azul surgiu na Austrália em 2003 e tem como seu principal objetivo prevenir doenças masculinas, como o câncer de próstata. No Brasil, o Novembro Azul foi adotado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer exame de toque. E teve ampla divulgação, porém, não é tão conhecido quanto o Outubro Rosa, mas o Novembro Azul vem crescendo mais e mais a cada ano. Queridos vereadores, cuidar de sua saúde é fundamental. Então, para encerrar meu discurso, dei a seguinte frase de um grande filósofo. Sócrates uma vez disse assim: se alguém procura saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Caso ao contrário, recusa-te o ajudar. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Samuel de Souza pelo tempo de 5 minutos. Senhora Almir, senhora Marilu, presidenta Camila Moser, vereador Vanderlei Sassi, a todos um bom dia. Hoje venho aqui nessa tribuna falar um pouco da proclamação da República. O regime monárquico existiu no Brasil entre os anos de 1822 a 1889. Neste período, o país teve 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Algumas causas foram a crise e desgaste da monarquia. O sistema monárquico não correspondia mais aos anseios da população e às necessidades sociais que estavam em processo. Um sistema que houvesse mais liberdades econômicas, mais democracia e menos autoritarismo era desejado por grande parte da população urbana do país. Forte interferência de Dom Pedro II na questão religiosa que provocou atrito com a Igreja Católica. Censura imposta pelo regime monárquico aos militares. Os descontentados dos militares brasileiros também ocorriam em função dos rumores de corrupção existentes na corte. Classe média e profissionais liberais desejavam mais liberdade política. Por isso, muitos aderiram ao movimento republicano que defendia o fim da monarquia e a implantação da república. Falta de apoio na elite agrária ao regime monárquico, pois seus
integrantes queriam mais poder político, fortalecimento do movimento republicano, principalmente nas grandes cidades do Sudeste. A proclamação na capital brasileira, cidade do Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liberou o golpe militar que derrubou a monarquia e instaurou a República Federativa Presidencialista no Brasil. No mesmo dia foi instaurado o governo provisório, em que Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência da República. Termino com a frase: liberdade proclamada, esperança recendida. Somos todos guerreiros lutando pela vida. Obrigado. Passo a palavra para a vereadora Gabriela Saplinski pelo tempo de 5 minutos. Presidente do Poder Legislativo, vereador Vanderlei Stassi, presidente Mirim, Camila Moser, senhor Almir, senhora Marilu, demais colegas vereadores mirins, suplentes, um bom dia. Minha presença aqui nessa tribuna, neste dia, quer significar uma convicção sobre um tema que já vem sendo falado faz um tempo, mas que venho falar novamente, porque acho que é muito importante relembrar. Venho falar sobre a violência no trânsito. Todos os anos, milhares de pessoas em todo o mundo morrem no trânsito. Muitas acabam morrendo em virtude de outras que não respeitam a sinalização, tanto quanto as leis de trânsito. Excesso de velocidade, álcool, falta de manutenção veicular, falta de sinalização, são alguns dos motivos que podem causar graves acidentes e muitos que podem ser evitados. Vejam bem, queridos colegas, a violência no trânsito é responsável pela terceira maior causa de mortes no Brasil, ficando atrás apenas de mortes causadas por doença do coração e doenças como o câncer. Vocês devem estar se perguntando, mas quantas pessoas morrem em acidente de trânsito? Pois bem, eu vos digo, a cada 11 minutos e 21 segundos, uma vida é perdida no trânsito brasileiro. Por dia, 117 pessoas morrem no trânsito. Vejam bem, 117 pessoas. Por ano, mais de 45 mil pessoas. Diante desses números, Camila, Matheus, educação no trânsito é essencial para que não haja mais tanta violência, tanta tragédia. A educação contribui para um futuro mais tranquilo, mais melhor. Se todos se conscientizarem e fizerem a sua parte, teremos uma grande melhoria no trânsito e, como consequência, uma grande redução no índice de violência e mortes causadas por ela. Então, educar sempre é a melhor solução. Agora, depois de ter falado um pouco sobre a violência no trânsito, eu pergunto a vocês. Vocês, cidadãos, estão fazendo alguma coisa para diminuir esse número de mortes no trânsito? Obrigada. Passo a palavra para o vereador Gabriel Laramaro pelo tempo de 5 minutos. Sim, cumprimento a senhorita presidente Camila Moser, vereador Vanderlei Sassi, senhor Almir, senhora Marilu, colegas vereadores mirins, bom dia. Hoje eu venho até esta tribuna falar um tema muito importante e presente nos dias de hoje. Vou falar sobre o exercício da cidadania. A palavra cidadania tem sua origem do latim civitas, que significa o conjunto de direitos atribuídos ao cidadão ou cidade. Originalmente, o termo cidadania foi utilizado na Roma Antiga para designar a situação política de uma pessoa e direitos que possuía ou que podia exercer. Nesse aspecto, a cidadania, conforme diz Dalmo Dallari, expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa uma possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. O exercício da cidadania vai muito além de simplesmente comparecer às eleições e votar em candidatos de nossa preferência ou que foram indicados por amigos e parentes. O exercício da cidadania implica em uma preocupação constante com o bem da coletividade e ações nossas que visem beneficiar o maior número possível
de nossos semelhantes. Ser cidadão é cobrar dos nossos representantes o cumprimento de suas promessas e campanha. Ser cidadão é cobrar de nossos representantes e governantes um comportamento ético de honestidade e de moral. Ser cidadão é denunciar os mal feitos e denunciar as atitudes que prejudicam a coletividade. Infelizmente, o exercício da cidadania incomoda porque nós tornamos chatos e muitas vezes obsessivos. Nós tornamos insistentemente e, o pior, muitos têm vergonha de exercer sua cidadania. Temos vergonha de, no ato de reclamar de um mal feito, sejamos vistos como chatos, insistentes. Queremos nos misturar na multidão e não sermos notados. O exercício da cidadania incomoda os políticos que preferem ser deixados em paz, preferem continuar defendendo seus interesses pessoais sem seres incomodados com nossas cobranças. Vamos levantar nossa voz em protesto todas as vezes que tivermos a oportunidade, em reuniões sociais ou mesmo em público. Nós podemos nos omitir se queremos um Brasil melhor para o nosso povo e para as gerações futuras. E principalmente não podemos ficar só em palavras. Vamos agir. E ação significa ficarmos engajados em ações voluntárias que venham a beneficiar a todos. Termino com a frase de Tancredo Neves: a cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente em favor da comunidade. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Jaison Everaldo Rez Júnior pelo tempo de 5 minutos. Bom dia à senhora presidente da Câmara Mirim, Camila Moser, ao presidente do Poder Legislativo, Vanderlei Sassi, ao seu Almir, à senhora Marilu, aos demais colegas vereadores mirins e suplentes, a todos um bom dia. Venho hoje aqui neste dia, nessa tribuna, falar sobre uma importante data de conscientização, o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Foi criado em 2003, sendo feriado em cerca de 1000 cidades de todo o país. A data foi escolhida por coincidir com a morte atribuída ao dia de Zumbi dos Palmares, que morreu em 1695. Você sabe quem foi Zumbi dos Palmares, Evelyn? Zumbi dos Palmares foi um escravo líder do Quilombo de Palmares, que simbolizou a luta do negro contra a escravidão. Os negros compõem cerca de metade da população brasileira e todos os dias dezenas de pessoas sofrem ofensas devido à sua cor. Em casos mais graves, homicídios podem acontecer. Um exemplo de racismo ocorreu recentemente contra a filha do ator Bruno Galhaço, onde uma socialite chamou a menina de macaca. Os negros são 66,9% das vítimas contra a violência por raça. Então eu lhes pergunto, queridos colegas, que pessoas são essas que ofendem outro ser por causa da sua cor? Que país é esse? Não é preciso ser negro para lutar contra o racismo. Faça a sua parte. Respeite. Obrigado pela atenção. Passo a palavra para a vereadora Mirim Camille Giovana Ranguetti pelo tempo de 5 minutos. Prezada presidente Mirim, presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Vanderlei Sassi, Almir, Marilu, amigos vereadores, suplentes, a todos aqui presentes, um ótimo dia. Hoje venho falar sobre um tema que diz respeito a todos nós brasileiros. Venho falar sobre o Brasil e a política brasileira. A população brasileira é constituída etnicamente a partir de índios, portugueses, africanos, europeus imigrantes e entre outros. E é entre esses bilhões de pessoas que estamos nós. Sem dúvidas, este nosso Brasil é um país encantador. Belas paisagens naturais, diversidade cultural e étnica,
um ótimo país. Porém, apesar de tudo isso, a população brasileira vem enfrentando uma política desestabilizada, que está mais ligada ao capital do que ao país. De fato, não podemos fazer nada. A verdade é que podemos sim. Podemos tomar pequenas iniciativas que farão a diferença no futuro. Massaranduba, por sua vez, é um município privilegiado por ter tantas ações benéficas, que com certeza podem parecer pequenas agora, mas farão total diferença algum dia. Como a suplente Raquel já havia estado em um de seus discursos, tudo que o jovem deseja da política é distância. Mas se não fizermos por nós agora, quem fará? Realmente, reger um país não deve ser uma tarefa fácil, mas queremos uma competência maior de nossos representantes, pois é isso que governadores, senadores, deputados são, apenas representantes. Representantes que só estão eleitos pelos votos da população. Por isso, gostaria de finalizar dizendo para que não desistam da política no Brasil, pois pequenas atitudes podem valer a pena no futuro. Obrigada. Passa a palavra para a vereadora Ana Beatriz Matias pelo tempo de 5 minutos. Presidente do Poder Legislativo, vereador Vanderlei Sassi, presidente Mirim Camila Moser, senhor Almir, senhora Marilu, colegas vereadores, suplentes e demais presentes. A todos, um bom dia. Quero agradecer a minha presença nessa tribuna e a oportunidade de me pronunciar neste dia sobre um tema não muito recorrente em nosso meio. Vou ocupar alguns minutos da importante atenção de vocês para falar sobre a urbanização brasileira. Mas o que é urbanização? Urbanização é o processo de afastamento das características rurais de um lugar ou região. Geralmente, Rafaela, está associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Podemos dizer que uma cidade é urbana ou está sendo urbanizada quando a população urbana é maior que a população rural. Camila, embora a área rural e a área não atingida pelo homem seja extensa aos olhos, são pequenas em relação ao extenso território brasileiro. Veja bem, querida comunidade, nas pesquisas feitas pelo IBGE de 1940, a taxa de população rural era correspondente a 69% da população. Já em 2010, passou a ser apenas 16%. E a população urbana tomou conta, com equivalência de 84%. Vou repetir, equivalência de 84%. Tudo isso por busca de capital próprio. Por esses dados, podemos ver e pensar que a população rural e o ambiente são de extrema importância para todos, e por isso temos que tomar cuidado com as nossas ações, para garantir um futuro sustentável e bom para todos. Falando em urbanização e porcentagens de sua importância, lhes direi uma antiga frase indígena. Quando a última folha cair, quando o último rio secar, quando o último peixe for pescado, nesse dia o homem verá que dinheiro não se come. Obrigada. Passa a palavra para a vice-presidente Camille Giovana Ranguete para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Camila Moser, que dispõe de 5 minutos. Presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Vanderlei Sassi, Almir, Marilu, colegas vereadores, suplentes e os demais presentes, um bom dia. Hoje venho falar sobre um tema realmente muito importante para todos nós. No dia 11 deste mês, comemoramos o dia de nossa cidade, e é sobre esse grande dia que venho me pronunciar. Massaranduba, fundada em 11 de novembro de 1961, é denominada por uma árvore com esse mesmo nome. É conhecida como capital catarinense do arroz, devido à qualidade deste grão em nossa região. Muitos anos atrás, aqui se acomodaram uma grande quantia de europeus, sendo a maioria alemães, italianos e poloneses. Porém, cada etnia ficou em determinadas regiões, dividindo assim Massaranduba. Os alemães na região da Campinho e Patrimônio, os italianos que se instalaram na atual região alta do município e os poloneses que ocuparam a região do Braço do Norte.
O tempo passou e esses povos que se instalaram separadamente se uniram e formaram a cidade maravilhosa que vivemos hoje, com um povo trabalhador que se dedica para sempre melhorar o nosso município. Massaranduba não é perfeita, possui diversos defeitos, assim como todas as outras cidades, mas em comparação com as outras, Massaranduba tem um grande destaque quando falamos em qualidade de vida, e a maioria da população afirma que nunca deixaria essa cidade para viver em outro lugar. E assim, finalizo o meu discurso, deixando o meu agradecimento e parabenizando a nossa cidade por mais um ano. Massaranduba, 56 anos de exemplo em nossa região, Santa Catarina e no Brasil. Muito obrigada. Devolvo a palavra à presidente Mirim Camila Moser para dar continuidade aos trabalhos. Concedo a palavra ao presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Vanderlei Sassi, para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Quero aqui cumprimentar a presidente, demais vereadores, suplentes, Almir, Marilu, um bom dia a todos. Colocar a vocês, vereadores, muito se falou aqui sobre consciência negra, né? E onde até na sexta-feira, nós tivemos Na sexta-feira tivemos um momento que era a nossa noite cultural, onde lá nos reunimos com a cultura alemã, italiana, polonesa. Momento também que foi lançado o livro Histórias e Memórias e Saberes da Comunidade de Massaranduba, livro este que até agora eu solicitei, que ficará aqui na Câmara de Vereadores à disposição dos senhores e senhoritas. Vocês estão fazendo parte dessa história, né? Essa legislatura está se encerrando, então, com certeza, a importância de vocês também terem o conhecimento da nossa história de Massaranduba. Momento aqui que é de suma importância que vocês, vereadores, conheçam um pouquinho do que é Massaranduba, né? Então, nós tivemos lá o lançamento do livro na sexta-feira, apresentações culturais de todas as etnias, tivemos também os sabores dessas etnias, né, onde a cultura alemã servia um strudel, um pastel, a cultura italiana também teve lá a sua comida, os poloneses, o pirogue. Então foi uma noite de suma importância para a nossa cidade, só que naquela mesma noite, onde eu quis colocar vocês no começo, né, onde se falou de consciência negra, racismo, presenciei um ato assim de grande repúdio, né? Estava eu lá fui no balcão pegar um refrigerante e vem um menininho, um menino negro, né, de cor negra, cabelo lindo, um cabelão assim, né? Até eu confundi na hora, achei que era o neto do seu Raimund Zindas, não, mas era o filho do Stazum. E um outro senhor do lado disse para o menino veio pegar um refrigerante também, viesse pedir uma esmola. Pô, eu olhei para o cara assim, fiquei indignado, né? Tanto que me retirei, peguei o menino, eu disse, não, ele está brincando e tal, mas, cara, né, em pleno, né, nesse momento que a gente está, presenciar um ato daquele assim, fiquei muito indignado, né? Até fiquei sem ação, não sabia o que fazer no momento, então pensei em retirar o menino dali para... Depois o cidadão pediu desculpas e tal, porque eu fui questionar ele, né? Mas, infelizmente, a gente passa por esses momentos, né? Então, quero aqui agradecer a vocês. Nós teremos mais uma sessão, né, Almir? Mas deixo aqui uma mensagem para vocês, né? Onde digo, a corrida desta vida é preciso entender que você vai rastejar, vai cair, vai sofrer, mas a vida vai te ensinar que é preciso caminhar e só depois você vai correr. A vida é uma corrida onde não se corre sozinho. Que vencer
não é chegar, é aproveitar o caminho. Obrigado. Tá? E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária mirim, agradecendo a todos que se fizeram presentes. Sessão encerrada.